ele já vai abrir o sistema para mim com todos os detalhes aqui. E aí nós vamos agora fazer uma visão geral da declaração do imposto de renda desse sistema, tudo bem? Aqui você tem alguns ícones, mas nós vamos falar rapidamente aqui pelo canto esquerdo, porque aqui tem a identificação de todas as fichas, tudo bem? A gente vai passar rapidamente aqui por cada uma delas e já vamos falar também sobre a opção pela tributação, se é desconto simplificado ou se é pelas deduções legais que você pretende fazer a sua. A primeira coisa, você vai enxergar aqui no canto esquerdo a ficha de identificação do contribuinte, onde você vai informar aqui, colocar os seus dados, vai colocar dados também do seu cônjuge ou companheiro, bem, seus dados aqui, o seu endereço, vai colocar aqui essas informações, é muito importante também que esses dados estejam atualizados, vai colocar a sua ocupação profissional, a gente já vai falar sobre tudo isso, mas essa identificação do contribuinte é muito importante. Nós temos a ficha de dependentes, onde você vai colocar ali, da mesma forma, colocou o cônjuge identificado ali na primeira ficha, é preciso colocar aqui também na ficha de dependentes, colocando os dados, CPF, tudo bem? Para que a Receita consiga enxergar isso. É muito importante que quando você colocar um dependente na sua declaração, que você informe todos os rendimentos e despesas dele também, para que a declaração ela tenha essas informações e a Receita não entenda que você está omitindo, por exemplo, uma informação de rendimentos que o seu dependente recebeu. É importante também que esses rendimentos eles apareçam aqui independente da forma como você vai entregar a declaração, se vai ser pelo desconto simplificado ou se vai ser pelas deduções legais, e nós vamos explicar isso um pouco mais para frente. Temos também a ficha de alimentandos, onde você vai colocar pessoas para quem você paga pensão alimentícia, ou esses alimentandos eventualmente têm despesas com instrução ou médicas, você também precisa que essas informações, para que elas apareçam na sua declaração, que você informe elas como seus alimentandos, né? Temos aqui também a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e recebidos de pessoa física no exterior. De pessoa jurídica pode ser empresa ou pode ser até um órgão público, mas o que importa é que todos os rendimentos, deduções, todas as informações financeiras que uma empresa tem que passar sobre você, sobre um serviço que você prestou para ela, sobre um imposto que ela reteve quando você prestou um serviço para essa empresa, tudo isso vai ser entregue a você através de um informe de rendimentos, e é ele que vai ser utilizado para lançar essas informações nessa ficha. Também dependentes, todas as vezes que as informações financeiras dos dependentes também têm que ser lançadas aqui nessas fichas. Claro, se você for incluir um dependente na sua declaração. Se você, por exemplo, tem um cônjuge e ambos vão fazer declarações individuais e cada um tem um filho, podem colocar esses dependentes, cada um em sua declaração de forma individual, e aí você precisa lançar as informações financeiras desse dependente só daquele que você vai incluir como dependente mesmo, e não, por exemplo, do outro filho que é filho do seu cônjuge. Quando nós vamos para rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior, você vai ver aqui que há várias informações sobre trabalho não assalariado, aluguéis, outros que quando não é nem trabalho não assalariado e aluguéis, você vai incluir aqui essa informação de outros. Quando o rendimento vem do exterior, quando você tem previdência oficial, aqui a gente já entra na informação de deduções, né? A quantidade de dependentes aqui em cada um desses meses, você vai colocar todas essas informações nessa ficha, e é importante que você coloque não só as suas informações, mais uma vez, mas também dos seus dependentes, tudo bem? Para que a Receita não diga que você está omitindo nenhum tipo de informação. Também temos a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, quando você recebe dividendos ou recebe, por exemplo, o valor de uma bolsa. Nesses casos são rendimentos isentos, você vai lançar nessa informação, nessa ficha. Você vai também ter aqui a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, que no caso são aqueles valores que são retidos também por empresas normalmente e que não vão influenciar na quantidade de imposto a complementar ou restituir no final do ajuste. Também serão lançadas aqui juros sobre capital próprio, também teremos ganho de capital, essas informações todas elas são lançadas aqui. Também temos rendimentos tributáveis de PJ, imposto com exigibilidade suspensa. Depois nós vamos passar aqui detalhadamente, mas quando existe uma exigibilidade suspensa, esse imposto não vai ser cobrado naquele determinado ano. Você recebeu o rendimento da pessoa jurídica, mas não vai ser cobrado naquele ano, por exemplo, não foi cobrado, né? Em 2023 você lança nessa informação aqui de rendimentos tributáveis de PJ com imposto
suspenso. Rendimentos recebidos acumuladamente é muito comum em processos previdenciários. Uma pessoa que tinha que receber ali um benefício durante um ano, por exemplo, não recebeu, esses valores caem de uma vez só, é considerado rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente. É nesse campo que isso será informado. Imposto pago ou retido, essa ficha ela vai ser preenchida automaticamente. Tem aqui apenas 3 campos que podem sofrer alterações e elas dependem de alguns pontos muito específicos, nós não vamos tratar disso agora, mas nesse campo aqui, basicamente você vai enxergar qual é o imposto que foi pago durante o ano. Como que você vai saber disso? Quando você coloca suas informações aqui, por exemplo, no rendimento tributável de pessoa jurídica ou no de pessoa física, quando você preenche o carnê-leão, você já vai informar ali quanto de imposto que foi pago e o sistema mesmo já vai calcular para você. Tudo bem? Temos aqui doações, temos pagamentos efetuados, antes da próxima ficha, que aqui é onde você vai colocar as informações sobre despesas dedutíveis. Vai colocar ali os valores que você teve de despesas com médico, com instrução, com dentistas, com previdência privada, tudo vai ser informado aqui nesse campo e já vai ser utilizado para o ajuste. Ok? Conforme você for colocando as informações aqui, o próprio sistema já vai calculando quanto de imposto que você vai ter que complementar ou restituir. Doações efetuadas também é muito importante, porque existem deduções, né? Quando você faz alguma doação para uma associação sem fins lucrativos, uma fundação que tenha alguns critérios específicos, né, para demonstrar que realmente é uma associação sem fins lucrativos, mas quando você faz deduções, você tem uma porcentagem ali que você pode deduzir para restituir imposto ou diminuir a quantidade de imposto que você vai pagar. Na verdade, as doações elas são mais um redirecionamento da quantidade de imposto que você paga durante o ano. Porque se você não fizesse doação nenhuma, você também não teria nada a diminuir do imposto complementar ou da quantidade de imposto a restituir. Mas o que importa é essa possibilidade de você depositar um dinheiro, transferir um dinheiro para alguma instituição e esse valor ser considerado ali uma parte do seu imposto que é redirecionada diretamente para essas instituições tão importantes aí para a sociedade. Temos também aqui doações diretamente na declaração. Você pode fazer doações diretamente aqui esse ano ainda para ser considerado no imposto que você vai complementar ou restituir neste ano, tudo bem? Aí é muito específico aqui, o próprio sistema emite um DARF, você paga esse DARF e com isso você redireciona uma quantia do seu imposto de renda para essas instituições. Bens e direitos, também uma ficha onde você vai colocar todas as informações sobre o patrimônio que você tem. Se você tem casas, carros, se você tem também dinheiro em conta, todas essas informações são colocadas em bens e direitos. Você tem dívidas e ônus reais, onde você vai colocar financiamentos, né? Dívidas, ônus reais aqui, tudo bem? Com o tempo a gente explica um pouco melhor isso aqui, mas a parte financeira de dívidas, do que você está devendo, você vai colocar nesse campo. Quando você entra no campo espólio, você vai identificar aqui, né, colocar os dados do inventariante, mas como isso é pouco comum, nós não vamos entrar nesse mérito. Você pode também fazer aqui uma informação específica de doações a partir dos políticos. Você pode importar, olha só, o carnê-leão, as informações de ganho de capital, se você comprou e vendeu algum bem esse ano e teve ganho de capital sujeito ao imposto de renda, você provavelmente deve ter feito essa declaração acessória e isso não foi entregue durante o ano, foi apenas realmente acessório para que você possa juntar isso agora, importar dentro da declaração do ajuste anual. Tem também a atividade rural, é um outro formulário que você preenche dos seus rendimentos e despesas da atividade rural, pode subir aqui. Informes de rendimento, dependendo ali você consegue importar também para dentro do programa gerador, e informe de planos de saúde. Todas essas informações é só você clicar aqui nesse botão, abrir dentro dos seus arquivos, encontrar lá e subir isso para a sua declaração e confirmar depois que está tudo certo. E aí temos também verificar pendências, quando está alguma coisa em aberto. Olha só, aqui já tem vários campos dizendo que está faltando alguma informação. O próprio sistema está me mostrando que se eu não corrigir isso vai impedir a entrega da declaração do imposto de renda desse ano. Temos aqui o sistema de atividade rural, vários pontos também, não conseguimos entrar especificamente nesse ramo da atividade rural por ser mais específico.
Ganhos de capital aqui também, se você for informar, você pode informar diretamente aqui, nós vamos tratar direitinho quando você informa aqui e quando você informa lá na ficha de bens e direitos. Na verdade, rapidamente, aqui na ficha de bens e direitos você vai dizer o que você teve durante o ano de 2023. E aqui no ganhos de capital você vai informar as negociações que você fez. Se você importar nesse campo aqui de cima, né, que nós mostramos importações, tiver feito direitinho durante o ano a declaração acessória, essa própria declaração que vai subir, que é o GCAP, já vai trazer essas informações para cá. Temos também renda variável para você informar, olha só, operações comuns de day trade. Você vai informar mensalmente, não uma por uma, mas simplesmente quanto você ganhou ou teve de perdas durante aquele determinado mês. Você tem aqui, olha só, janeiro, fevereiro, todos os meses identificados aqui. Se você fez essas negociações ou se o seu dependente fez, vai ser importante colocar essas informações aqui. Clicando aqui em titular, você vai ter despesas não, vai ter as suas operações comuns, que é quando é o que a gente chama de swing trade. Você compra num dia e vende em outro, pode ser no dia seguinte ou pode ser meses, anos depois. E day trade é diferente, é quando você compra e vende no mesmo dia. É engraçado que dentro do sistema, se você, por exemplo, opta por fazer a operação em day trade e você no mesmo dia, esse sistema ele vai abrir a sua operação e vai fechá-la automaticamente no fim do dia. Mas se você comprou num dia e por acaso o valor subiu muito, né? A sua ação que você comprou valorizou muito e você quer vender no mesmo dia, mesmo que você não tenha optado pela forma de day trade dentro do seu sistema, que você tem dentro do seu home broker, né? Quando você tem que, dentro do seu home broker, por exemplo, em operações comuns, você paga R$5 de taxa e no day trade você não paga nenhuma, mesmo que você tenha feito a operação comum, comprando e vendendo no mesmo dia, é considerado day trade e aí você tem que fazer a distinção direitinho do que é a operação comum e day trade no momento de declarar o imposto, principalmente quando a gente está falando da quantidade de imposto que você tem que pagar. Temos aqui também operações em FI ou FIAGRO, também não vamos entrar nesse ponto aqui, agroindustrial, tudo bem? Mas as operações comuns e day trade nós vamos tocar sim em alguns pontos. E aí nós temos aqui o resumo da declaração, ele vai mostrar os rendimentos tributáveis e as deduções para mostrar quanto efetivamente você vai pagar ou restituir de imposto. Vai ter aqui também o resumo do cálculo do imposto, tem outras informações aqui para ajudar também. E aí mais para baixo, detalhes de como instrumentalizar tudo, né? Você pode criar uma nova declaração, abrir aqui, retificar. Abrir, que eu falo, é você exportou, por exemplo, a sua declaração, ela está salva no seu computador e você quer entregar ela um pouco mais para frente, você pode simplesmente clicar aqui em abrir, né? Temos aqui retificar também, fechar, excluir, todo do expediente mesmo da sua declaração, tudo bem? E aí as impressões, olha só, da declaração dos rendimentos recebidos de pessoa física, que é o seu carnê-leão, para você guardar isso. O recibo, que eu já disse que é muito importante você guardar. Você pode ter acesso a ele quando você quiser, mas é muito importante ter, por exemplo, você já baixá-lo e deixar salvo dentro de uma pasta, dentro da pasta, por exemplo, que você vai ter dentro do Google Drive, como eu já ensinei em outro momento. Tudo bem? Vai ter aqui o campo do DARF, do imposto de renda, para você pagar caso tenha que complementar imposto. DARF de multa por entrega em atraso, que são coisas diferentes. Se você tinha que entregar a sua declaração até 31 de maio e você não entregou porque estava obrigado, se não tinha imposto nenhum a pagar, quer dizer que você vai pagar uma multa de R$165 mais ou menos. Se você tinha imposto a pagar, vai ser feito um cálculo de uma multa sobre esse valor que você tinha que pagar de imposto, então é bem salgado, é importante entregar a declaração em dia. DARF de doações, caso você queira fazer a doação ainda esse ano. DARF de doações diretamente na declaração também, só que nesse caso aqui para pessoa idosa, nós temos aqui para o Estatuto da Criança e do Adolescente e para pessoa idosa. A própria Receita Federal vai redirecionar esse dinheiro que você vai pagar aqui para a instituição correspondente. Tudo bem? Relação de declarações, as declarações que você já tem. E aí, comunicação, a fonte pagadora de saída do país, informe de rendimentos, planos de saúde, tudo isso você consegue imprimir aqui, caso você tenha, obviamente, subido isso para dentro do sistema. Tudo bem? Tem mais algumas ferramentas aqui. Calculadora do imposto de renda, né? Você pode gravar uma cópia, que é aqui que você vai exportar isso
isso para o seu computador, você pode clicar em restaurar para devolver, né, para abrir essas informações dentro da sua declaração de imposto de renda. E aqui embaixo é bem interessante que nós temos conteúdo, perguntas e respostas. Isso aqui se trata do perguntão, que são mais de 700 cada ano, aumenta mais perguntas e respostas da própria Receita Federal sobre o imposto de renda. Quando você clica em conteúdo, você pode abrir ali o manual do imposto de renda, tudo bem? Da declaração do imposto de renda, como utilizar o sistema, instruções, tudo isso aqui pode te ajudar bastante caso você tenha alguma dúvida, tudo bem? Basicamente é isso, a visão geral que nós temos do sistema, e agora nós vamos fazer o quê? O preenchimento em cada uma dessas fichas para que você saiba como fazer no seu caso concreto, tudo bem? Nós vamos começar desde a identificação do contribuinte, vamos passar por todas essas fichas. Agora que você já sabe o que é cada uma, nós só vamos direto ao ponto, já declarar e ver ali quais são alguns pontos de atenção. Na identificação do contribuinte, é a primeira ficha.